Boa noite, caros telespectadores. Sexta-feira, 24 de janeiro. O ano começou há dias atrás e nós já estamos chegando no final do mês de janeiro, né? Eita coisa, né? O pessoal fala que o ano está correndo mais rápido, né? Não é o ano correndo mais rápido, nós é que se envolvemos com tanta coisa que dá impressão, né? Mas já estamos chegando na penúltima sexta-feira de janeiro. E esse mês eu acho que teve 5 sextas-feiras, não tenho certeza não. Sempre agradecendo o carinho de vocês pela audiência, por essa credibilidade que vocês dão à TV Zoom, ao programa, e sempre procurando trazer assuntos que eu entenda que sejam do interesse da nossa cidade, da nossa região. E como eu venho fazendo desde primeira sexta-feira após as eleições, eu estou conversando estou fazendo uma rodada de conversa com os eleitos em 6 de outubro. Tá? Nós tivemos 21 vereadores eleitos e um prefeito eleito. Então, a minha ideia é conversar com todos, claro, todos que aceitem um convite, né? Isso, o que eu faço? A verdade é que a Câmara Municipal participou do primeiro Pensando Nova Friburgo lá em 8 de maio de 2002, ou seja, ela sempre esteve presente no programa. Eu entendo a importância dela para a gestão pública. Então, eu procuro conversar com todos que foram eleitos. Estou dando preferência inicialmente aos reeleitos por uma razão simples. Quando, ao longo dos 4 anos desse último mandato, toda vez que eu convidei, eles estiveram presentes. Então, eu entendi de dar essa preferência aos reeleitos, é uma forma de agradecê-los e homenageá-los. E já passaram pelo programa Cláudio Leandro, Dirceu Tardem, Wallace Piran, Ângelo Gaguinho, Carlinhos do Kiko, Max Bill, Joelso do Pote, Isaac Temani, José Carlos Schwab e Cascão do Povo. Eu já estou recebendo o 11º. Tá, vão faltar 2 reeleitos, que é o Jânio Carvalho e a Mária Felício. Eu estou tentando fazer contato com eles, não estou conseguindo. Caso eu consiga eles compareçam, eu vou encerrar essa primeira fase de entrevista com os reeleitos, apresentando os reeleitos. Se eu não conseguir, aí eu vou partir para os eleitos, né? Nós só temos um que já havia passado pela Câmara Municipal, que é o Cláudio Damião, e tem outros 7 que chegaram lá pela primeira vez. Eu vou convidar todos que quiserem vir. Já convidei 11 e 11 já vieram. Evidentemente que nesse meio eu vou dar uma parada uma vez ou outra para tratar de outros assuntos, que são programas que só fazem sentido se falar em determinado momento, tá bom? E hoje eu estou recebendo mais um desse, que foi reeleito, tá? Eu agradeço bastante. E antes eu vou fazer minha famosa citação, que é uma citação que tem a ver com a reeleição desse que está presente hoje. E não é para um mandato, nem para 2, é para o 4º mandato. A citação, eu não sei, é um texto judaico. Ele diz assim: tal labor, tal recompensa. Eu entendo se ele teve a recompensa de 4 mandatos, porque ele trabalhou por isso. Ninguém consegue 4 mandatos se não trabalhar, né? Vamos combinar, né? Você pode conseguir um primeiro, um segundo, mas 4 para mim é de quem trabalhou, fez por isso. Então, essa frase vai para ele. É um texto judaico, tal labor, tal recompensa. E quem é este que está comigo? Cristiano Almeida Guenin, mais conhecido como Cristiano Guenin, a quem eu agradeço. Meu cordial boa noite, obrigado por ter vindo, Cristiano. Obrigado, Modesto. Boa noite aos milhares de telespectadores do seu programa, Modesto, que já é um programa tradicional da nossa cidade. E é motivo de muita alegria poder retornar ao seu programa ao longo desses quatro mandatos, né? Podemos dizer assim, hoje agora o primeiro do 4º mandato, primeira vez aqui do 4º mandato, inúmeras vezes foram nos anteriores. Obrigado pela citação, de fato, o trabalho dignifica, né? O trabalho dignifica o homem e graças a Deus a gente tem sido abençoado aí pelo Papai do Céu, por Deus, pelo povo, no sentido de estar conseguindo aí a reeleição, de estar retornando à Casa Legislativa, e a gente já iniciou esse ano aí de 25 já com o pé embaixo. Estamos com uma agenda muito interessante, e a gente está podendo ir a todos os bairros da cidade, obviamente dentro do nosso organograma semanal,
fazer o contato com as pessoas, estar dando ali o suporte, vendo o que precisa ser feito no bairro, levando ao Poder Executivo para que as medidas possam ser tomadas, porque eu acho que o maior papel do vereador é esse, é o elo, ser o elo junto da população com o Poder Executivo. Poder Executivo que é aquele que tem a obrigação de executar as políticas públicas, desde a limpeza do bairro até o médico do posto de saúde, a vaga na escola, a manutenção da cidade em si, né? E nesse primeiro mês, né, nós estamos em recesso das sessões da Câmara Municipal e isso tem dado assim uma facilitada para a gente poder estar indo a mais baixo nesse período. Mas mesmo depois do início das sessões, nós vamos continuar com essa agenda e dignificando cada voto recebido na eleição, a confiança do povo ao longo desse tempo todo. Quem está presente com você? É o Fabrício, meu assessor. Fabrício, obrigado por estar aqui conosco, tá? É sempre bom ter alguém aí na plateia, porque até ajuda a evitar que a gente falar uma bobagem, você faz assim, opa. Eu gostei de uma coisa que eu vi no seu Instagram, eu acho interessante. Você tem uma agenda prévia. Sim. Aquilo te dá um compromisso, né? Que você escreveu ali, você tem que fazer, sim, né? Mas sim, eu acho interessante. Sim. Inclusive estava lá, 14 horas, gravação de TV. Isso aí. Eu acho legal isso. E a gente sai daqui e vai lá para o loteamento São Cristóvão, Lazareto, ali próximo ali entre Duas Pedras e Ouro Preto. A gente ainda faz uma agenda ali antes de encerrar o dia. Isso ajuda até o morador do bairro que sabe que ali terá um representante do Poder Legislativo. As pessoas têm vindo falar com a gente. Assim, eu sempre tive essa prática de durante o mandato, fazer as visitas aos bairros, essa coisa toda. Só que, por vezes, a gente acabava que a gente nem registrava muito isso. Mas a gente está vivendo a era da comunicação, né? E a gente conversava aqui em off antes do programa que a comunicação ela é muito importante para tudo na nossa vida, e para o homem público muito mais. Mas não é somente pelo fato de querer, vamos dizer assim, o político está querendo aparecer porque está pensando em eleição e tal. Não é isso, porque a eleição está longe. Quando você tem essas práticas próximas aos períodos eleitorais, aí o povo já desconfia. Está aparecendo muito porque a eleição está chegando. Mas não, isso é interessante, as pessoas têm vindo falar comigo assim, caramba, que legal. Eu não sei quem é, não te conhecia assim pessoalmente, você veio aqui, você deixou um cartão, se colocou à disposição, é isso que a gente precisa. Às vezes é uma atenção, Modéstia. A pessoa não está querendo nada além disso, só quer ser ouvida. E um canal, como eu disse hoje cedo, a agenda foi na Granja Spinelli, né? Como eu disse, conversando com o morador, é o seguinte, a população no dia a dia, ela está numa correria louca, trabalho, estudo, levar filho em colégio, aquela coisa toda, que ela não, por vezes, ela não tem tempo de ir a uma administração de bairro, ir na prefeitura, solicitar um serviço, de estar mesmo pegando o telefone para ligar. E aí a gente estando presente, se colocando à disposição, deixando o nosso contato, eles nos utilizam para que essas manutenções cheguem aos seus bairros. E é um trabalho importante do vereador. É importante, esse. O prefeito não pode estar em tudo quanto é lugar e o secretário é um executivo. E normalmente ele vai executar aquela voz que chega para ele. Exato, porque a cidade é muito grande. Muito grande, claro. Muito grande, muita demanda. Muita demanda, muitas questões, às vezes, e muitas coisas às vezes, pequenininhas, mas tem que ser feito. Tem que ser feito, exatamente. Cristiano, você iniciou esse 4º mandato no dia 1º, o que demonstra que você já é bem conhecido. Ninguém chega a 4 mandatos se não for bem conhecido, né? E você, ainda além de ter suas atividades como vereador, você é um profissional também bastante conhecido, principalmente aí nesse seu trabalho que você faz em relação à Previdência Social, né? Isso você é uma referência na nossa cidade. E você também está na mídia, né? Você tem programa na mídia, então você é uma pessoa muito conhecida. Mas eu estou falando por experiência que eu trabalho em empresa, que a gente observa que Friburgo tem recebido uma população de pessoas que estão vindo para a nossa cidade, se aposentam, mudam para cá. Não é só por questão do nosso clima, mas também pela vida mais segura que se sente aqui. E nós temos, por outro lado, muitos jovens que estão chegando agora, que estão se ocupando de se preocupar mais em ver o mundo político, né? Quem é fulano, quem não é. Então eu vou fazer uma viagem meio regressiva com você, eu tenho pedido todo.
Vamos falar das origens de Cristiano Guenin. Suas origens, o que você fazia antes de assumir a sua cadeira? Um pouquinho rápido, essa é a sua vida anterior à política. Desde criança? Bom, desde quando você quiser. O Cristiano, ele é filho do seu Antônio Cláudio, que por muitos anos trabalhou como taxista ali na Praça Getúlio Vargas, foi também enfermeiro no Hospital Raul Sertana, Clínica Santa Lúcia. Dona Cecília, técnica de enfermagem há anos no Hospital São Lucas, aposentou lá. Moramos ali, em época de criança, morei no Cordoeira, do Cordoeira fomos para Amparo, voltamos para a Rua Augusto Severo, por cima da Casa Bahia, dali para Rio Grandina, já chegando na adolescência, e de Rio Grandina retornamos para Duas Pedras, onde nós passamos a maior parte da nossa vida, o loteamento São Cristóvão, de onde eu morei de 92 até 2012, quando juntando, né, que eu tenho que casar ainda, Modesto, olha só, eu sou juntado. Você é casado, né? Casado com fé, juntado né? Mas tem que oficializar, né? Casado com a Renata, a gente já mora em Muri desde 2012, né? Então essa é a questão geográfica para o pessoal entender. A questão política, ela aflorou já morando em Duas Pedras, no loteamento São Cristóvão. Naquela época, já adolescente, adorava ir nos comícios do ex-prefeito saudoso Paulo Azevedo. Época que comício era legal, era uma festa. Comício era uma festa. E a gente acompanhava lá no bairro, né, toda aquela agenda de comício, de política. O meu pai já tinha sido candidato a vereador por 2 vezes antes, e o meu tio também. Meu tio, que Deus está lá do lado de Papai do Céu, César Miguel Pereira, enfermeiro antigo também da cidade. E eu pequenininho, né, eles gostando de política e tal, e eu comecei a me interessar. Só que antes até deles, Modesto, na minha passagem em Amparo, meu tio, irmão da minha mãe, Celso Pereira, um ícone de Amparo, né, um nome forte em Amparo da época, brisolista doente. Vascaíno e brisolista doente. Ele pegava os adesivos do PDT e dava para a gente colocar na bicicleta. E criança fazia festa com aquilo, né? Então, assim, a presença da política sempre esteve muito próxima à minha vida, e eu gostei, né, comecei na prática ali, vivenciar comícios, essa coisa toda, de ter contato, entender. A minha ida para a faculdade de Direito foi muito em função do Paulo Azevedo. Eu via no Paulo Azevedo um excelente político, e minha mãe sempre falava: você quer ser político? Vai fazer faculdade de Direito, porque o advogado, quem se forma em Direito, tem mais conhecimento das leis. E foi assim. E aí fui para Cândido Mendes, me formei. No último período da faculdade, me apaixonei pelo direito previdenciário, que é uma matéria até eletiva, não é uma matéria da grade obrigatória. E o meu professor Vantuil, que é também vereador em Bom Jardim, era servidor do INSS há muitos anos, advogado, ele despertou em mim essa paixão pelo direito previdenciário. Hoje eu já estou advogando já desde 2007. Nesse início, o Hernani, uma bela semana antes da Semana Santa, antes um pouco da Semana Santa, me viu na rua, estava junto com a minha esposa. Falei: Cristiano, como é que você está e tal, não sei o quê, vai lá na rádio um dia, aparece lá. Até então eu nunca tinha tido experiências assim de rádio, né, de participar. E fui numa sexta-feira santa lá, me lembro como fosse hoje. Rogerinho abriu a porta, eu cheguei, fui lá, sentei com ele lá, participei, aí começou um ligar, perguntar uma coisa, outro ligar, e quando vê, Modesto, aquilo viralizou de uma forma que eu tive que ter um programa próprio no sábado. E assim eu estou lá desde 2007, já 18 anos na nova... Como o tempo passa, né? Passa rápido. 18 anos na rádio, e ao longo desse tempo todo, entre a política, a minha profissão, tenho meu escritório. As quintas-feiras dessa agenda que você citou aí, eu tiro para trabalhar o escritório, porque eu não posso parar, porque a minha profissão está lá. O mandato, a política é passageira. Mas a sua profissão não. Sua profissão você estudou para isso. Isso aí, vai para a vida toda. E é coisa que eu gosto muito. Eu acho que eu resumi bem aqui. Resumiu sim. Você falou em 2 pessoas, uma manda um abração, meu querido Hernani Guenin, né?
que é uma pessoa espetacular, eu gosto muito dele. O nosso, ele é, como é que ele é? Expedicionário, né? Ele teve lá no Suez, né? Ele fala que ele lutou lá na guerra, né? Ele fala lá, ele conta. Eu brinco com ele, que todo mundo que foi para a guerra, pelo menos voltou lá com... Quem voltou lá sem um braço, sem uma perna. Ele voltou inteirinho, Ele voltou inteiro, rapaz. Eu acho que ele ficou dentro da trincheira escondido lá. Eu acho que sim, eu brinco com ele. Um abraço, E outro é o Rogerinho também, uma pessoa... Fora de série. Rogério fora de série. Ser humano fantástico. Mas vamos lá, agora vamos falar um pouquinho da seara política. Vamos fazer um retrofight aí da sua... você foi eleito em 2012, segundo o site do TSE. Se tiver erro, vai lá no TSE reclamar. Agora é a Carmen Lúcia que está lá, não é? Isso, a ministra Carmen Lúcia. Não tem erro. Está lá no site do TSE que você foi eleito em 2012 com 1.466 votos pelo PSB. Isso. Tá. Ficando na 9ª posição entre os 21 eleitos. Em 2016, você obteve 1.783 votos, aí já pelo PMDB, ficando na 6ª posição entre os 21 eleitos. Em 2020, você foi reeleito com 1.146 votos, foi aquele período da pandemia, já pelo MDB, né? Que é o PMDB sem o P. Houve uma reeleição. Ficando na 8ª posição dos 21. E agora, em 2024, você foi eleito pelo PP, com 1.041 votos, ficando na 21ª posição entre 21 eleitos. Isso. Foram 4 eleições vitoriosas. Disputou, eu não sei se você disputou antes, acho que não, né? Disputou. Antes da primeira eleição, disputei 2 eleições. Disputou 2. Então, mas as 4, que você vem de 4 seguidas ganhando. Isso. Agora, você destacaria, por exemplo, qual foi mais complicada? Aquela que você achou, meu Deus do céu, eu acho que dessa vez eu vou ficar de fora. Você temeu em alguma delas não ser eleito? Modesto, como é que foi? Por incrível que pareça, essa que foi das 4, a que eu tive menor número de votos, eu não tinha esse receio. Eu já vou falar até, na minha visão, o motivo de ter tido menos votos nessa que nas outras, mas a terceira eleição, a da pandemia, a eleição da pandemia eu estava preocupado, porque foi uma eleição atípica. O meu eleitorado, eu tenho um grande eleitorado já da terceira idade. E engraçado que depois, e assim, eu fiz também naquele período poucas visitas, porque as pessoas, né, até por questão de respeito, você ir no meio de uma campanha eleitoral, de uma pandemia na casa dos outros, não podia ir. E assim, eu faço questão de ir. As pessoas me chamam para estar juntas, e muitos idosos. Então, em respeito a isso, eu fiz muito contato por telefone, pelo WhatsApp, e eu tive um receio, sim, por essa questão, né? E também uma questão da legislação eleitoral, que havia tido uma modificação. E nós também, naquela eleição, poderíamos ter colocado até mais 10 candidatos do que nós lançamos naquela oportunidade. Então, ali eu já estava um pouco preocupado, porque o vereador ele se elege, mas é com o desempenho também de todo o grupo, de todo o partido. Claro. Não adianta um só ter muito voto. Exato. E nesse sentido, nós tivemos muita dificuldade com relação ao apoio do partido para os demais candidatos, para mim e para os demais. Eu mesmo que custeei muita coisa dos candidatos do MDB naquela eleição. Mas, graças a Deus, no final deu tudo certo. Não teve nenhum tipo de problema. Nessa, já foi uma eleição que, partidariamente, a gente foi muito bem. O partido, o Partido Progressista, ele não deixou nada a desejar. E aí, eu aproveito a oportunidade e agradeço de público o deputado Júlio Lopes, que é um amigo, um parceiro que eu tenho, que é um dos representantes do partido no Estado. Ele proporcionou todo um cenário para o partido fazer a sua campanha, conforme eu relatei aqui. Com relação à votação específica, eu esperava mais, óbvio, né? Mas a gente passa a refletir algumas questões, Modesto. Eu participei de uma coligação majoritária que não estava alinhada com a coligação do atual prefeito. Era a coligação de um outro candidato a prefeito. E, infelizmente, ou felizmente, o voto do prefeito influencia no voto do vereador. Muita gente que votava no atual prefeito Johnny Michael, mas gostava de mim, em muitos casos não acompanhou o voto em mim. E isso muitos vieram a falar comigo.
Falar, eu gosto de você e tal, mas eu votei lá no Johnny, no vereador de lá, eu gostei do trabalho do Johnny e tal, eu preciso reforçar o partido e tal. Eu entendo perfeitamente, perfeitamente. Isso teve vamos dizer assim, um fator determinante, né? Outra questão também interessante, Modesto, e aí não é soberba, por favor, não me entendem isso como soberba. Muita gente veio falar comigo, Cristiano, eu não votei em você dessa vez não, mas eu já sabia que você ia ganhar. Aí eu falei assim, poxa, mas você já pensou se 20, 50, 60 pessoas começam a falar isso? Eu vou perder a eleição. Sorte que isso não aconteceu. E eu recebo muito dessas falas, Modesto. As pessoas me conhecem, gostam do meu trabalho, mas chegou um momento que foi votar ali, foi votar lá e o negócio quase que desandou. Né? E o partido também, a gente teve cautela na hora da montagem da nominata. Né? Também os demais, tinham outras pessoas no meu partido que eu imaginava que poderia ter um desenvolvimento melhor. Não teve, infelizmente, isso acontece, né? A eleição é uma caixinha de surpresa. Mas mesmo assim, a gente atingiu as regras da eleição, o partido fez 80% do quociente eleitoral e eu tive 20% do quociente eleitoral. Então, deu tudo certinho e graças a Deus a gente está aí. E lá dentro da Câmara agora, isso não importa. Não, de forma alguma. 21 vereadores, não importa quanto a mais votada e o menos votado, tem o mesmo poder, a mesma força. Esse é o processo de escolha. mesmas obrigações Exatamente. e mesmos deveres. Exatamente. Isso eu acho legal, porque zera. Apesar que muitas vezes, a pessoa, porque se acha que for mais votado, aí acha que vai chegar lá, vai ter... Eu já ouvi bobagem, né? Não foi nessa eleição, mas eleições passadas. Aí eu fui mais votado, então automaticamente eu tenho direito de ser presidente da Câmara. E não conseguiu nada. Ficou 4 online, não ganhou porcaria nenhuma. De forma alguma não funciona assim. Não funciona. Agora lá vocês têm o mesmo poder, mesmo direito, mesmas obrigações. O importa é entrar. Exatamente. Agora, você, é uma pergunta que a gente... Você está passando, você passou agora pela 4ª experiência no dia 1º de janeiro, você está sentado lá. Primeiro você passou pelo processo de diplomação, né? Sim. Foi lá, eu acho que 12 de dezembro. 19 de 19 de dezembro. Mas teve o dia da posse solene, né? Dia 1º. Você, agora para você, eu diria você que foi, eu não sei qual foi o teu sentimento nessa 4ª eleição. Modesto, mas eu vou lá na primeira. Sim. O que você, paralelo que você faz entre a primeira, quando você entrou, você tinha tentado 2 vezes, isso. Conseguiu. Sentou lá, no primeiro dia que você sentou lá, consegui dessa vez. Isso te guardou uma emoção especial que você nunca esquece? Sim. A primeira vez, né, a primeira diplomação é eivada de expectativas, de você estar vivendo aquilo tudo novo, né, vivendo aquilo pela primeira vez. Os desafios, os anseios de estar tendo aquela imagem de que quando a gente está fora, a gente acha que é muito fácil, eu tenho que estar lá, que vai acontecer, que vai ser mais rápido. Ledo engano, não é disso, não é assim que funciona. E com o tempo nós vamos aprendendo. E no 4º mandato, como você bem fez a sua pergunta, por incrível que pareça, naquele dia eu fiz uma reflexão lembrando da primeira diplomação que se deu lá da diplomação não, da posse, né? 1º de janeiro. Na verdade, 1º de janeiro, a posse foi na Câmara Municipal, onde a gente teve a eleição da presidência. Me lembrando daquele período, das caras dos meus colegas, né? O pessoal que estava naquela época. Poucos estão lá. Exato, falei, gente, como que passou tempo? Alguns, infelizmente, nós perdemos. Até se perdemos, a lamentar, pessoas que eu tive a felicidade de conviver ali, eu tenho uma saudade muito grande, que eu vou falar do Jacutinga, do Chico de Barro, Cigano. Né, seu Manel do Pote, não fui junto, vereador, mas sempre tive que ser o Manel, enfim. E aí eu fiz uma reflexão, falei, gente, como que o tempo está passando, né? E hoje, com uma certeza, muito mais experiente, muito mais ciente do que eu preciso fazer, para continuar, Modesto, honrando a confiança das pessoas, que é o que nos motiva a estar lá dentro. É trabalhar para essas pessoas. Uma coisa que eu sempre falo, tanto na campanha quanto fora, é que eu me vejo como um parlamentar que eu quero trabalhar sempre pelos mais carentes, pelos mais humildes.
Esse é o meu perfil. É com essas pessoas que eu gosto de trabalhar. De poder fazer diferença através de um projeto de lei, através de levar uma melhoria do serviço público para essas comunidades onde tem uma maior concentração. Porque são eles, Modesto, que mais precisam do serviço público. São eles que precisam de ter o atendimento do médico, ter a educação dos seus filhos garantida, ter a chegada da sua casa bem preparada, que tenha uma mobilidade, que tenha um ônibus funcionando direito. Algumas dessas demandas, dessas situações que eu estou te falando, Modesto, nem tudo a gente coloca em rede social, em mídia. Eu sei. A gente trabalha muito com ofício, com ligação, pedindo. Se você colocar, vai lotar a rede social, você assim, vai se Modesto, perder. Eu não sou afeto àquele tipo de político que ele vai para determinado bairro, ele vê o mato, o buraco, a ausência da iluminação e começa a ficar gravando vídeo, sentando o sarrafo no prefeito, não sei. Eu não sou afeto a essa política. Eu prefiro ir, converso, mostro, mas eu vou num posicionamento de equilíbrio buscar as soluções. Eu saio daqui com 3, 4 problemas. Se eu conseguir voltar com 2 resolutividade, já está ótimo. Vamos trabalhar para ficar tudo ok. Mas eu já estou no saldo positivo. Claro. Agora você... Eu falei que você, para conseguir sucesso, teve que trabalhar muito. Você está entrando no seu 4º mandato, mas você também teve passagens pelo Executivo. Você teve na Secretaria de Assistência Social, se eu não estou errado. Assistência Social, teve Saúde na Casa Civil. Na Casa Civil. A Saúde, a gente sabe que é uma secretaria muito espinhosa. É outra prefeitura. É outra prefeitura, a prefeitura 2, né? O que você acha que você fez nesse trabalho seu, nos 3 outros mandatos, se teve influência também esse período que você passou no Executivo, e de que forma isso ajudou a alavancar para que você venha mantendo seus mandatos, esse trabalho, o que seja importante? Puxa vida, isso aqui eu fiz, isso realmente está surtindo resultado, eu fiz aquilo, surtiu resultado, para convencer o eleitor, que a gente estava falando hoje aí de desconfiança, né? Uhum. E o cara, para votar em você, tem que confiar em você, senão não vota. O que você acha que você fez que está sendo molho para te dar a você algo que é pouco aqui na Câmara? Eu não sei, hoje eu acho que só o Jânio tem mais mandato não consecutivo do que você. Você tem 4 consecutivos. Eu e Joelson. Você e Joel. São os 4. Ou vocês têm então algo diferente, vocês construíram alguma coisa. Então onde você acha que foi o que você fez de fundamental para garantir esse seu 4º mandato? É o trabalho do dia a dia. O trabalho do dia a dia. E enquanto eu estive ocupando os cargos no Executivo, eu não iniciei e fiquei até a eleição para sair. Foram os 2 primeiros anos, 17, o finalzinho, e 18, que eu passei, na verdade, de 2017, desde fevereiro até dezembro, Saúde de dezembro até agosto, e Casa Civil foram foi pouco tempo. Mas mesmo pouco tempo a gente conseguiu liberar um projeto lá de Lumiar, o pessoal ficou feliz da vida. Enfim, então, todos esses períodos nós trabalhamos com muita resolutividade de problemas. Eu vou dizer aqui para você, com relação à assistência social, que foi a minha 2ª passagem pela secretaria, que eu cheguei a ser secretário de assistência social com o Dr. Heródoto. Foi, eu lembro. No mandato dele. Daquela época que eu estive com o Dr. Heródoto, para essa, se transcorreram 6 anos, 2010 a 2017, 7 anos. Eu saí um pouco antes da tragédia, de 2011. Já naquela época, as obras da Granja Spinelli, as obras do PAC da beira do rio, tudo paralisadas. E você sabe que na administração pública, Modesto, é tudo processo licitatório, né? Desde aquisição até convênios, que era o caso. E a gente se debruçou sobre aquilo e rapidamente a gente conseguiu liberar aquilo em 2008, em 2010. E o doutor Heródoto, eu mostrando que o doutor Heródoto ficou encantado, porque ele não conseguia fazer a coisa andar. Eu falei, doutor Heródoto, a gente conseguiu montar uma equipe boa e as coisas estão acontecendo. Caixa Econômica voltou a liberar recursos, a obra terminou, conseguimos fazer um mapeamento social no Horto do Vino, conseguimos a liberação
da Granja Spinelli, que tinha um problema lá de área de risco, que a Caixa Econômica travou o repasse de recursos para aquelas casas, que eu voltei em 2017 da Secretaria, ainda com o mesmo problema, que eles não tinham conseguido resolver, e aí a gente conseguiu dar um andamento, e em sequência o Marcelo Braun conseguiu dar o título precário de moradias da Granja Spinelli. Isso são exemplos da assistência social, que foi pouco tempo, mas também na assistência social a gente começou a implementar as oficinas nos CRAs, no CREAS, o abrigo de morador de rua. Foi o primeiro secretário que fez um aluguel social fora da época de tragédia para colocar a população de rua dentro de um imóvel, alugar e dar dignidade para ele. Nós conseguimos com o Renato Bravo mudar o decreto municipal para custear. Obviamente que é um trabalho de sequência. A gente conseguiu o decreto, lá atrás ainda no Terra Nova, assinamos o decreto, está registrado, ampliando a tarifa social da água, porque até então isso já estava previsto no contrato de concessão da água, um tempão, e ninguém sabia. Eu debrucei em cima daquilo, vi aquela possibilidade, assinamos lá. Hoje o prefeito Johnny Maico estendeu essa gratuidade, esse desconto, né, para essas famílias de baixa renda. Então você vê que é tudo um trabalho de continuidade. E na saúde não foi diferente. Na saúde eu acho que o marco foi a gente ter conseguido aquela emenda de 10 milhões de reais para equipar todo o Hospital Raul Sertã, comprar equipamento, num período que a gente nem imaginava que íamos passar por uma pandemia, que ia ser necessário respirador. Respirador passou a ser um equipamento de vida ou morte. Quem tinha um respirador escapava, quem não tinha, infelizmente, morria. Na nossa época, quando eu assumi a secretaria, o equipamento, eles estavam muito sucateados e a gente tinha 8 respiradores. Nós saímos de 8 para 30. Deixamos tudo preparado, comprado. Reinauguramos o CTI, inauguramos o espaço, a obra em cima do Hospital do Raul Sertã, do CTI, que pôde atender essa demanda que teve, infelizmente, na tragédia. Então, Modesto, isso eu preciso falar, porque foi um trabalho árduo que nós tivemos, mas em momento algum eu busquei usar isso em campanha, à torta e à direita, para poder angariar voto. É um legado. Quem viveu, viu. E hoje, quem usa do Raul Sertã, do CTI, principalmente, tem muita coisa que está lá, salvando vidas, que eu tive a felicidade de implementar enquanto secretário eu estive, por 7 ou 8 meses. Muitas vezes uma pessoa pode ficar 4 anos não fazer nada e ficar um mês fazer muito. E isso que eu estou falando... Depende da vontade de querer fazer, né? Isso que eu estou falando não é um discurso político, não. Tudo isso que eu estou falando aqui, quem tiver dúvida de alguma coisa, quiser vir me perguntar e ver algum projeto, um processo, alguma coisa, pode vir, pode procurar o meu gabinete, que a gente vai e eu vou mostrar. Marcolinho, estamos na hora do intervalo, né? Vamos para os nossos 2 minutos. Na volta continuaremos a conversa com o Cristiano, que ele fez rememorou aí o passado dele. Agora nós vamos entrar no presente, tá? Voltamos daqui a 2 minutos. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma
uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Estamos retornando, conversando hoje com o Cristiano Guenin, dentro dessa série de programas que eu estou fazendo com os eleitos em 6 de outubro. Estou praticamente terminando a conversa inicial com os reeleitos. Estão faltando a Maiara Felício e o Jairo Carvalho. Eu não tenho conseguido fazer contato com eles. Se eu conseguir, eles estarão aqui. Caso não consiga, eles não são obrigados a aceitar o convite, né? Eu vou passar a conversar com os demais. Cristiano, você já deu uma palhinha sobre o assunto, mas eu vou repetir aqui para as pessoas entenderem algo que você falou da importância. Segundo os dados do TS, em 2012, você foi eleito, você, Cigano, Zezinho do Caminhão e o Anderson Nogueira, vocês todos 4 foram eleitos pelo PSB. Isso. Partido que fez coligação com a doutora Saudade, que chegou apenas em 3º lugar para prefeito. Eu acredito que ela tenha sido uma frustração grande na vida dela, aquela posição, mas chegou. Sim. Mas conseguiu eleger 4 vereadores, que não é pouco. Sim. Eu sei que o mérito é de você, mas o partido teve esse mérito. Em 2016, você, Isaac Demânio e Wellington Moreira foram eleitos, faziam parte da coligação da doutora Grace. Isso. Que chegou também em 3º lugar, tá? Ou seja, pela segunda vez vocês não estavam na coligação vencedora. Em 2020 foi a mesma coisa, você veio pelo MDB, que fez coligação com o Renato Bravo, que ele só chegou lá entre os 10 e 16. E agora, em 2024, você foi o único eleito pelo PP, numa coligação, um partido foi coligado para prefeito com Anderson Nogueira, que chegou em 2º lugar, mas muito longe do primeiro Johnny Marques. Então tem em comum uma luta que você vem travando. Você acabou de dizer aí que você entende que o prefeito, quando vai bem, ajuda a levar os vereadores. Você conseguiu ser reeleito, isso aí eu considero um mérito seu a mais, porque nas 4 eleições suas, você nunca fez parte do time vencedor, né? Não é coincidência. Chega a ser engraçado. Chega a ser engraçado, né? Você já falou que existe a influência e quem conhece o meio político, eu lido no meio político de Friburgo desde 82 com o Heródoto. Heródoto foi meu grande, digamos, que ele me botava, né? Toda eleição que ele se metia, ele me botava. E depois eu vim para a TV, continuei lidando no meio político. A gente sabe que, querendo ou não, o candidato a vereador tem que ter mérito, mas a chapa que ele está coligado para prefeito pode ajudá-lo ou prejudicá-lo. E você, acima de tudo, você tinha parado de pensar que você nas 4 eleições, você nunca viu um time vencedor? Eu já até brinco, falo que quem quer perder a eleição para prefeito, fica com você. Fica comigo, o meu apoio. Né? Eu não sei o que acontece, eu não sei, porque assim, a gente não tem como prever o futuro. Não, eu sei, na época, vamos pensar bem. Mas é um fato que está acontecendo há 4 anos, mas assim, o problema às vezes, sei lá, deve ser do prefeito também, que perdeu, né? Não é só meu. Não, eu sei que não é seu. E você, em tempo de 2 eleições dessas, que evidentemente que as pesquisas, né, eu faço, por exemplo, análise de pesquisa qualitativa, em 2020 é evidente que o Renato Bravo não conseguiria. Como em 2024, eu ainda consegui ser o mais votado do grupo, de todo o grupo, então, inclusive dos vereadores do PP. Foi. E em 2024 também ficou evidente, e eu fiz a avaliação de 3 pesquisas qualitativas, 2 em 2023, 1 esse ano, ficou evidente que o Johnny só perderia a eleição para ele mesmo. Mas a eleição da Saudade e da Grace, elas tiveram chance de ser eleitas assim. Sim. Elas estavam na disputa. Sim. Mas mesmo assim não conseguiu. Agora, você é um moicano nessa história, né? Pois é, eu não tinha parado de pensar. Talvez é para eu parar de apoiar candidato a prefeito e vir candidato a prefeito. Né? Vou te falar uma coisa, que o Anderson Nogueira, que não briga comigo, não, Anderson. Mas eu ouvi de, pelo menos, uma pessoa falando assim, eu não vou votar... nós estávamos falando sobre candidatos, né? Que eu converso muito, né? E por aí veio o seu nome. É uma pessoa que você fez algum trabalho para ela, eu não lembro agora o nome, é uma senhora, que você ajudou com alguma questão aí, como advogado, no negócio do INSS. Eu falei assim, puxa vida, se o Cristiano fosse candidato no lugar do Anderson, eu votaria nele. Agora, no Anderson, eu não voto.
É muito pessoal. É uma questão pessoal, mas É muito pessoal. eu acho que Sim, você vai ter que se lançar prefeito então para achar para você vencedora. Para quebrar esse tabu. Quebrar aí, esse tabu, esse né? Tabu. Né? Tá parecendo até o meu time Botafogo, ficou um tempão sem ganhar, pô. Quando ganhou logo. Ganhou logo, deu logo uma cacetada, né? Quem sabe, né, Modesto? Mas isso é curioso, né? É curioso, é um fato. É um fato histórico. É um fato que um fato histórico. Eu falei assim, você não teve culpa na história, mas um que fato carrega histórico. essa história, carrega, né? Com certeza. Mas um fato histórico. Mas eu acho que isso aí só realça a sua capacidade de voto. Porque significa que os prefeitos não influenciaram na tua eleição. Sim, com certeza. Pode ter influenciado negativamente. Exato, exatamente. Né? Então, mérito a mais para você. Então, na hora que o pessoal fala assim, apesar de tudo eu ganhei sem estar com a chapa... Porque esse ano mesmo foi um fenômeno, né? Vamos combinar. Eu lembro que no passado, quando a Câmara tinha 15 vereadores, eu lembro dos anos 70, eram 2 partidos, então era comum um partido eleger 8, o outro eleger 7, mas vamos combinar. 6 foi... A última vez, creio que foi na época do MDB, do auge do MDB, com o Paulo. Isso lá para trás. Turma, isso, lá para 92, foi isso 89. Aí. Deve ter sido a eleição de 92. Cá entre nós, o Johnny, do partido deles, foram eleitos 6. Ajudou muito, o partido fez 22 mil e poucos votos. E os 3 que não entraram, né, dos reeleitos, fizeram mais de 1.000 votos. Exato. Primeiro suplente, 1.500, o segundo suplente, 1.300. Então, votação de peso. Altíssima. Aí que eu te falo, influenciou ou não influenciou? Influencia, claro, influencia, sim. Às vezes eu falo, isso não diminui a eleição para vereador, que eu dou o mesmo valor. Por que muita gente pergunta, por que, Modesto, você tem um hábito de reservar uma data por mês para os vereadores? Que eu entendo que a Câmara Municipal, o Legislativo, é tão importante quanto o Executivo, para o bem como para o mal. Uma Câmara ruim vai dificultar demais o trabalho do Executivo. Um Executivo ruim vai dificultar... Então, é mais ou menos... É aquela teoria, né, que está na nossa Constituição, né, os poderes são independentes, harmônicos, que no Brasil, atualmente, o Judiciário não tem nada de harmônico com nada, né? Mas, enfim, é outra história. Mas vamos lá. Eu sei que muitos vereadores que foram reeleitos, ou eleitos, tiveram votações em redutos, né? Isso. Então tem um vereador tal que é forte em determinado local, e semana passada mesmo teve o Cascão aqui comigo, falou que só de conselheiro, que é uma área que ele tem muita influência, ele recebeu mais da metade, praticamente metade dos votos. Isso. Mas eu não vejo você um vereador que tenha, digamos, um reduto seu. Você, para mim, eu não sei se a minha leitura está errada, mas para mim você é um vereador que você... recebe o voto muito mais pelo trabalho que você faz coletivo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, se eu estou errado, que eu desconheço que você tenha reduto. Não, exato, perfeito, você está correto. Então, a primeira eleição, a gente teve uma votação muito boa ainda em Duas Pedras, ou Jardim Ouro Preto, ali Duas Pedras, que ainda resquício do tempo que eu ainda morei lá, né? Obviamente, Modesto, quando você mora e finca os pés em determinado lugar, todos os dias você tem que estar ali. Ou chega para sair, chega em casa, vai na hora do almoço, você ainda tem o contato. Então, ali no São Cristóvão, aquela região ali, é muito presente naqueles períodos. Então, assim, você acabava estando com todo mundo e, naturalmente, que a tendência de ter uma maior votação, ela é natural. Então, essa primeira eleição, que eu ainda peguei esse resquício, ainda tivemos uma boa votação para a região que podia se considerar um reduto. Com o passar do tempo, aí depois fui morar em Muri, aí com o passar do tempo, a gente, pelo que você falou, que eu estou sempre em vários lugares, seja chegando até pelas ondas do rádio, pelo que eu faço um programa na rádio, que também ajuda muito, as pessoas gostam e criam uma simpatia e acaba virando seus eleitores, né? Mas também pelo nosso trabalho, o atendimento no gabinete, vai pessoa de tudo quanto é canto da cidade, a gente ajuda uma demanda aqui, outra demanda ali. Isso acabou que a gente ficou um vereador plural. A gente não, lá não vou lá porque lá é de fulano. Não, a gente é plural. Eu fui em muitas reuniões à noite na área rural, que eu vou até retomar agora, que o pessoal está me cobrando lá, me chamando. E sempre tive muito voto nessas áreas, mesmo com os
vereadores de mandato, né? Rio Grandina também é um lugar que eu sempre tive muito voto, porque, como disse aqui, morei em Rio Grandina há muito tempo, tenho muitos amigos lá, né? A região aqui de Estuqui, que eu estou sempre lá também pelo futebol, que eu gosto de participar, então eu estou sempre aos sábados, dificilmente um sábado que eu não esteja lá, então a gente acaba convivendo mais com as pessoas. Mas, por incrível que pareça, o lugar que eu tenho mais voto é em Olaria. Olaria? Já 2 ou 3 eleições, Olaria a gente faz uma boa votação. Né? Então, assim, considerando isso como um reduto, pode ser que o reduto é lá. Mas não é tão latente quanto alguns casos que nós temos aqui na cidade. Né? Uhum. Isso aí para você, de certa forma, tem a vantagem. É bom, sim. Tem a vantagem. A gente capilariza o mandato. Isso aí. O fato de já estar 4 vezes facilita no termo de conhecimento e tal, e também de conhecer os problemas dos lugares. Isso também favorece muito. É o fato de você mesmo dizer que... Eu estava vendo a sua agenda, eu vejo que na sua agenda você vai para tudo quanto é canto também. Sim. Amanhã, por exemplo, amanhã cedo, eu vou estar em São Pedro da Serra às 8 horas da manhã. Tá. A gente vai encaminhar um atendimento lá que a gente pediu, desde 2015, agarrado na prefeitura, vai sair amanhã. E eu vou fazer a ponte lá com os moradores para mostrar o que é, onde é, lá em São Pedro da Serra. Esse é o papel do vereador, Modesto. Entendeu? Esse é o papel. Isso aí, eu diria a você que o grande problema de quem é muito fechado a reduto é que ele é obrigado a ter resultado naquele reduto. Exato. Se ele não tiver uma ligação, o prefeito não ajudar... Se cair, vai cair. Eu não vou falar o nome, porque é uma pessoa muito querida. Ele deixou de ser candidato, porque ele foi candidato, foi vereador um mandato, e ele era no local. A votação dele saiu praticamente toda lá. Por uma questão do prefeito da época não conseguiu atender a demanda, que era a principal demanda dos moradores simplesmente o rejeitaram. Isso acontece. Então... Isso, por vezes, acontece até de forma até injusta. Então, cruel, porque o que ele vai fazer? Não depende, por vezes, o asfalto chegar na rua do bairro dele, a luz. Isso depende de uma articulação junto com o prefeito, é toda uma questão da harmonia dos poderes. E da capacidade da prefeitura naquele momento. Exatamente. Você já passou pelo executivo, tem coisas que você queria fazer e o prefeito fala assim, Cristiano, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho aqui, olha aqui o meu... Olha o político que não quer levar melhoria para a cidade? Agora vamos entrar numa questão bem da Câmara Municipal. A composição e as forças envolvidas. Né? Durante o 2021, quando então o candidato Johnny Mike foi eleito, né? Ele, na coligação dele, tinha um vereador. Isso. Tá. E depois, com o tempo, ele foi até conseguindo apoio e chegou no final do mandato, em 2024, ele tinha uma razoável base. Agora não, ele agora chega de pronto com 13 vereadores que foram coligados a ele. 14, né? Porque tem na verdade, 13. 13 do partido da coligação. Da coligação dele. Mais um quarto, né? Isso aí. Que é o Gabriel, isso aí todo mundo sabe. O Gabriel já era da coligação dele. Já. Dos partidos coligados. Era a tia Carla. Tia Carla. A tia Carla, apesar que ela deu uma votação lá primeiro, que eu achei meio esquisito, né? Que ela falou, ela deu uma entrevista no programa, no jornal Nova Friburgo Digital, que ela disse que ia votar. Chegou na hora lá, ela votou contra, eu estranhei. Falei, que coisa é essa? Naquela primeira votação... Teve uma manipulação de um vídeo, não sei se foi esse que você viu. Manipularam um vídeo... Será que foi esse? Foi. Mas eu vi foi da... Pode ser que eu tenha visto só... Mas eu vi a TV Câmara. Que ela, na votação, Não, porque, na verdade, cada votação era um projeto diferente. Né? Isso, era um projeto diferente. Da organização administrativa, ela alegou. Eu acho que ela não votou. Não, ela não. O prefeito teve 5 votos contra. A tia Carla, ela se declarou independente. Foi, né? Eu sei. Ela declarou minoria, até pela independência do mandato dela. Né? Mas lá,
Lá tem, ou seja, o prefeito entrou com a maioria de 2/3, que é o sonho de qualquer executivo. Hoje né? está com 16. E tem 4 vereadores lá que estão declaradamente estão contra ele. 2 a gente entende, é questões ideológicas, você não vai imaginar que o Claudio Damião e a Mara Feliz, que são do PT, São do PT. e vão votar com o PL, né? Isso aí... Mas é uma bobagem isso, né? Eu acho uma grande bobagem. Eu ontem, inclusive, na sessão... Eu acho uma bobagem. Na sessão de ontem, não, na sessão de terça-feira, agora passada, que teve uma extraordinária, eu até comentei em dado momento lá que nós precisamos ter equilíbrio na Casa Legislativa para aprovar as pautas que tragam o desenvolvimento da cidade. Mas aí, infelizmente, o petista não pensa Essa assim. briga de esquerda, aí briga outro com a direita e fica uma... Porque isso não é bom, isso não é saudável. Não é saudável, não é saudável. A gente está vendo a nível nacional o que isso causou no nosso país. E está causando. E a gente não pode trazer isso para discussão para nível de cidade, de municipal. Mas está aqui dentro. Pois é, mas isso não é bom. Isso está influenciando, inclusive, famílias brigando, sabe? Esse discurso não deu certo. O melhor caminho, Modesto, é o equilíbrio. Vota naquilo que ele acha que vai ajudar a população, porque eu fico me perguntando, como é que vai votar contra algo que é favorável à população só por causa de uma ideologia? Eu já ajudei a vereadora Maiara, eu já votei em vários projetos dela. Ela tem projetos interessantes. Interessantes para a população. Já votei em outros projetos de outros vereadores da direita que são bons para a população. Sabe, não é lado, não tem que se escolher lado. Mas lá tem 4 que tem lados. A gente sabe que o Marins tem uma ligação aí, que eu não posso afirmar, mas ele demonstrou, cara, que vai pegar no pé do Johnny o tempo todo. E tem um 4 que é ligado ao Luiz Lima, que é a mesma coisa. Ou seja... já se declararam. É um jeito deles que eu discordo. Esses vereadores nunca teriam meu voto, porque eu não gosto desse tipo de comportamento. Mas essa é a escolha deles. Mas você mostrou no mandato anterior um posicionamento assim, você nunca foi fechado com a bancada do governo, você também nunca foi contra. Exato. No último mandato fiquei muito independente. Então, eu achei isso uma posição que eu respeito. Essa é a posição que você pretende manter, continuar mantendo? A gente conversou muito, eu tive logo no início, depois das eleições, praticamente. Na verdade, no final da eleição, a gente teve um encontro na rádio, eu estava saindo, o Johnny estava chegando. Naquele momento a gente estava em campanhas diferentes, né? E a gente sentou, a gente conversou muito, inclusive aí falando, não, passando isso aí, vamos começar certinho nisso. Teve muito ruído nesse primeiro mandato, de demandas, porque a pior coisa que tem para o vereador é você ir solicitar um serviço em determinado secretário e você não consegue. Aí o Modesto é um outro vereador, vai lá, solicita um serviço parecido e consegue. E isso estava acontecendo muito naquele início de governo dele. Eu falei, para ser assim, desse jeito, eu não quero. Eu não quero prioridade para os meus pedidos, mas eu quero ser atendido nas minhas demandas. Porque as minhas demandas são demandas do povo, da população. Ninguém está fazendo melhoria dentro da minha casa, quando eu vou lá pedir. E teve esse ruído com alguns secretários. Nunca foi problema direto com o Johnny, com o Rodrigo, até porque eu e o Johnny nós somos contemporâneos. Os dois vocês moraram no mesmo lugar. São vizinhos ali. Somos vizinhos, tivemos infância em comum, futebol, aquela coisa toda. Então, assim, pessoalmente nós nunca tivemos nada. Politicamente, nós tivemos um atrito nesse último mandato, que a coisa não caminhou como deveria. Mas a gente sentou, a gente ajustou, e eu estou caminhando junto com ele, estou na base de governo, ajudar a aprovar as pautas, sobretudo nesse momento que precisa, porque ele foi eleito com uma votação muito expressiva e a expectativa da população é muito grande. Eu falei com ele esteve sentado, eu falei, ô prefeito, você quando entrou em 2021, você era mais 1 em 16, então não se esperava muito. Agora não, você agora é o cara. Então, a gente brinca que a régua está alta. É o sarrafo, né? Que a gente chama. Eu falei para ele isso aí. Menos do que foi feito, a população não vai aceitar. Não vai gostar, não. Então, assim, nesse sentido, a gente uniu forças para continuar levando aí as melhorias para a cidade. Muita coisa precisa ser feita. Sim. Muita coisa. Essa abertura que eu tenho agora mais até, né, com ele, com o vice, o Rodrigo, que é uma pessoa da minha estima. Eu acho que foi não tem nada contra o Serginho, não, mas o Rodrigo, eu acho que está dando a ele um equilíbrio
de relacionamento. O Rodrigo tem bom. uma vivência política maior, então isso ajudou também. Já teve lá na Câmara, advogado, né? Já teve na Câmara, sabe como funciona isso tudo. Então, esse equilíbrio, é o que eu falo, o equilíbrio, é o equilíbrio necessário. Então, você passa por um processo político desse, né? A urna dá um recado desse que deu. Claro, a urna deu recado, a urna urrou, né? Você tem que pensar, obviamente, no seu mandato e tem que pensar também naquilo que você pode produzir. Claro. Será que será vantajoso? É que eu falo para esse pessoal, os 4 que estão batendo, será que eles não entenderam o recado das urnas, não? Pois é, cada um tem o Não seu... é que eu não estou né? dizendo que tem que ser aliado do prefeito, mas ficar batendo só no prefeito, não está batendo só no prefeito. Não pode personificar a crítica. Está batendo na maior parte que votou no prefeito, eles têm que entender isso. Por exemplo, o PT fez 10 mil votos para prefeito. Então eles faltam, eu acho que um pouquinho de divisão, mas fica falando, a cabeça deles, fica né? falando para aquele público que mantém eles fica, ali. Mas aí eu acho isso muito pouco, Modesto. Eu também acho pouco sim, mas é um problema deles, é um né? problema deles, é verdade. E eu estou dizendo, o espaço está aberto para eles aqui também. Não, e não teve nada demais. Nós estamos fazendo constatação, mas o Pensando está aberto. Inclusive o Cláudio Damião sempre veio aqui. São duas pessoas maravilhosas, eu me dou muito bem com eles. E o Cláudio Damião, se caso ele aceite, eu estou tendo dificuldade de falar com a Maiara, eu não consigo. Mas o Cláudio Damião eu sei que eu vou conseguir, porque a gente tem um zap um do outro, a gente troca mensagem. Eu tenho muito carinho pelo Cláudio Damião. Sim, o Cláudio eu não concordo muito com a visão deles nesse ponto, você é contra tudo, mas... Mas o Modesto, o Cláudio, eu é um cara inteligente. Que eu tive o outro mandato com o Cláudio, em 2016. O Cláudio, ele tem o ideal dele, a ideologia dele, né? Ele é firme nas posições dele. Sim, mas ele não leva para o lado pessoal. Não, você não vê ele não. Ele tem esse equilíbrio. Eu e o Cláudio já tivemos debates mas ele tem esse equilíbrio. Ele é firme na posição dele. Terminou ali, acabou, a gente sai conversando normalmente. E tem que ser assim mesmo. E é isso. Tem que ser. Ali é argumentações, apresentar por que o projeto é bom, por que o que você está falando que o projeto não é bom, você está equivocado. E saber controlar as palavras para não ofender a pessoa. A gente não pode adjetivar nunca. Exatamente. Mas, Cristiano, estamos chegando ao final, o tempo aqui passou voado. Eu agradeço, Fabrício, obrigado. Marconinho, grato aí, tá? E você tem seu minuto aí para... Primeiro, agradecer a você pelo carinho de ter vindo ao programa, que eu acho importante. Eu tenho até que te pedir desculpa, porque você já está há um tempo, que você até comentou, mas eu estava com os problemas aí no aparelho, enfim... Isso é de menos, que a gente sempre se falou, né? Claro, nós sempre tivemos uma relação boa. E é um prazer sempre muito grande estar aqui. Sempre que você solicitar, eu vou abrir o espaço na agenda para estar podendo estar com você aqui. E é motivo de muita honra estar na TV Zoom, prestando contas do nosso mandato, colocar o mandato do vereador Cristiano à disposição da população. Terças-feiras, a partir de 2 horas, só chegar no gabinete, não precisa avisar, não precisa ligar, só ir para lá. Estou na rádio no sábado também, se quiser falar comigo, pode ir lá na rádio no sábado a partir de 10 horas. Quer mandar um zap, que agora a moda é mandar zap, né? O zap é uma beleza. Anota o zap aí, 997722702. Há mais de 15 anos com esse número aí. Esse número é o que está lá na Câmara, não tá? Isso aí. É só entrar lá, parlamentares, Cristiano Guenin, que você vai pegar esse número lá. Lá. E agradecer a audiência, desejar a todos um excelente final de semana. Bem, agradeço a vocês que estão do outro lado da telinha. Esse programa existe porque vocês assistem, né? Hoje eu estava conversando com a telespectadora que me encontrou na rua, ela disse, assisto sempre, a gente só faz o programa, é fundamental a presença do convidado, alguém tem que conduzir, mas só faz diferença se você estiver do outro lado da telinha. Se não tiver audiência, não vale a pena, né? Não é isso? Então, agradeço a vocês pelo carinho, que vocês tenham um ótimo final de sexta-feira. Se Deus quiser, assim o Papai do Céu permitir, estaremos aqui na próxima semana. Vou buscar tentar trazer os 2 últimos reeleitos. Se não conseguir, trazendo um eleito, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos.